Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas eu vim gravar aqui algumas questões sobre a banca Fafipa, Funpar, o FPR, enfim, ela já teve tanto nome que a gente nem sabe distinguir. Mas eu peguei literalmente a Fafipa e peguei também da Funpar, da UFPR, enfim. Eles são bem semelhantes. Hoje eu vou responder algumas questões de gramática, tá? De semântica em si, a semântica, a sintaxe. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Especialmente para as pessoas que vão fazer a PM do Paraná. Eu gravei outros 3 vídeos respondendo a prova do DEPEN de 2015, estilo CESP, tá? Então você que está estudando para o DEPEN, pode olhar aqui nos meus vídeos que eu também gravei sobre a partícula C e respondi as 10 questões da prova de 2015, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se no final dele, se vocês gostarem, dá o like, tá? Se inscreve no canal, porque eu sempre vou estar postando alguns vídeos para ajudar. Vamos para as questões. Fala assim. Único exemplo de aposto. Aí ele diz: A. O ICQ, o programa de mensagem instantânea que foi o mais popular do país no fim dos anos 90, está se reinventando para entrar na briga dos aplicativos de mensagem. B. No país, o custo da ligação por minuto varia de 0,03 euros e 0,09 euros. C. D. Enfim, eu não vou ler o resto, mas eu vou explicar um pouco sobre o que é aposto. Aí, na questão em si, o aposto seria a letra A, tá? Seria aquele típico aposto explicativo. Se você for olhar, tá, no A aí, ele fala assim, o ICQ. Aí, quando ele fala, ele bota uma vírgula ali, pode ver que o aposto é um termo acessório, tá? Porém, ele tá aí, ó, explicando o que seria esse ICQ. Então, ele vem entre vírgulas. Aí ele fala o ICQ, explica o que é o ICQ e fala, está se reinventando para entrar na briga, blá, blá, blá. Enfim, aí ele está como aposto explicativo, tá? Então a questão está correta. A letra A, no caso, seria a questão correta. Tá, mas por que não seria nem B, nem C, nem D? Se você for parar para pegar aí, na B, o no país estaria aí como um adjunto, tá? Mas um adjunto adnominal de quê? De lugar, tá? É um adjunto adverbial de lugar. Perdão, adnominal não, adverbial. Ele aí tá com o sentido de lugar, tá? No país. No país seria lugar. Letra C, gratuitamente, seria o modo, tá? Um modo gratuito. Então, seria um adjunto adverbial de modo. E na época, seria um adjunto adverbial de tempo, tá? Então, por que a letra A? Na letra A, a gente tem um aposto explicativo, ele dá a sigla e depois vem explicando o que seria essa sigla. No B, a gente tem um adjunto adverbial de lugar. No C, a gente tem um adjunto adverbial de modo. E no D, a gente tem um adjunto adverbial de tempo, tá? Então, na verdade, essa questão, a letra certa seria A, tá? Questão 2. Aqui. Também foi lançada a nova versão do aplicativo Câmbio Legal. A expressão em destaque está funcionando sintaticamente como? Se você verificar aí, vamos pegar o quê? Vamos pegar verbo, tá? Pega o verbo. Pergunta a ele quem ou o quê. Quem foi lançado? A nova versão do aplicativo. Então, se você perceber, o verbo aí, ele tá vindo como o quê? Sujeito, tá? O também ali seria, no caso, esse adjunto adverbial, tá? Ele é um advérbio também. Ele é um advérbio. Então, a gente pega o verbo e pergunta, foi lançada? Quem foi lançado ou o que foi lançada? Perguntando para o verbo, vai encontrar o sujeito. Então, o que foi lançada seria a nova versão do aplicativo Câmbio Legal, tá? Então, no caso, a letra C seria um sujeito paciente, tá? Aqui. A melhor parte. Eu, de verdade, de coração, pode crer, vai ter uma questão de porquê na prova, tá? Não tem para onde correr, vai ter porquê. Vai ter porquê na prova. Estude os porquês que vai cair, vai ter uma questão na prova. Isso é
eu acredito que de todas as provas que eu já peguei da banca, sempre tem uma questão de porquê. Sempre tem uma questão de porquê. Então, porquê é uma coisa que eu assimilo muito, tá? Que eu assimilo, que eu acho que é um dos assuntos mais fáceis que vai ter na prova. Então, eu acho que se você sabe de um assunto, pega nele, que é para quando vier a questão você acertar, tá? Se garantir naquilo que é mais fácil de pegar. Então, estude por quê. Vamos lá. Antes de fazer a questão, a gente vai saber um pouco sobre os porquês, tá? Quando se usa, quando não se usa, a diferença e como que eu faço para assimilar os porquês. Eu pego assim, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu pego assim. Eu coloco os dois porquês, tá? Separados, o sem acento e o com acento. Aí eu coloco o sem acento, tá? Ele é para um começo de frase e o com acento é para final de frase. Então eu já decorei que todos os porquês separados, tá? Eles são para o quê? Para perguntas, tá? Os separados são para pergunta. A diferença entre eles é que o sem acento vem no começo e o com acento vem no final, tá? Então você já sabe, todo porquê separado, ele é para pergunta. Porém, o sem acento é no começo da frase e o com acento é no final da frase. Beleza? Beleza. Quando você pega os juntos, aí a gente tem o junto sem acento e tem o junto com acento. Esse não tem para onde correr, não tem por que errar. O sem acento, junto sem acento, ele é para resposta. Só tem ele, tá? E o porquê junto com acento, ele é o substantivado. Sempre, 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 na maioria dos casos, ele sempre vai vir um artigo antes dele. Quem assistiu, quem tá no grupo do WhatsApp, eu mandei uns mini vídeos, tá, sobre morfologia e eu expliquei do artigo, tá? O artigo, quando ele vem antes de alguma das classes gramaticais, ele substantiva, tá? A palavra. Vamos supor, eu tenho um verbo, eu digo verbo amar. Aí eu digo o amar, eu estou substantivando o verbo. Eu digo o não, tá? Quando eu digo não em si, ele é um advérbio de negação, mas quando eu coloco o substantivo, o artigo o antes do não, a gente está transformando o não em um substantivo, tá? Então a gente está substantivando o termo. É o que acontece no porquê. O porquê junto com acento, ele é um substantivo. Então, 99 das vezes que ele vai vir na frase, tá? Ele vai vir sempre com artigo. Então, você se liga nisso. Grava, não esquece. Porquês separados, a gente tem o com acento e o sem acento. Todos eles são para perguntas. Porém, o sem acento é para começo de frase, tá? Começo de frase. Com acento, final de frase. Porque junto sem acento, resposta. Porque junto com acento, substantivo. Não tem para onde errar, tá? Então, quando a gente vem para a questão, ela fala assim. O Line é um aplicativo de bate-papo que pode ser considerado como um concorrente direto no WhatsApp. Isso porque sua principal função é justamente trocar mensagens via internet, mas fazendo uso blá 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 blá. Então, na verdade, se você verificar aqui, tá? Esse porquê aqui seria o quê? Porquê junto sem acento, tá? Ele dá uma resposta. Ele fala que o Line é um aplicativo bate-papo que pode ser considerado um concorrente direto do WhatsApp. Isso porque, tá? Ele dá a resposta, ele explica o que ele retomou antes, tá? Então, seria uma resposta, letra B, a alternativa correta. Vamos lá. Aqui. O humor é um constante trabalho de reinvenção. Todos os dias é preciso pensar fora da caixa. O trecho em destaque significa. Se você pegar o trecho em si, pensar fora da caixa. Quando a gente pensa, não, eu quero pensar fora da caixa. Eu quero pensar no retorno financeiro? Não, né, gente? Então, a alternativa B já cancela. Pensar num público cativo? Quando a gente diz que quer pensar fora da caixa, a gente diz que quer pensar num público cativo? Não. Quando a gente diz quero pensar fora da caixa, a gente diz que quer pensar nas piadas que já existem? Não. Então, todas as alternativas, no caso B, C e D, estaria fora de contexto. A alternativa A seria a correta.
tá? Então, quando a gente diz eu quero pensar fora da caixa, a gente, na verdade, quer pensar para além do que já existe, tá? Alternativa A. Gramática. Gramática não, morfologia. Vê só. Para você começar a entender sintaxe, você tem que ver morfologia. Você tem que saber o que é um artigo, um substantivo, um pronome, um verbo, tá? Você tem que saber classificar todos eles, você tem que saber o que cada um deles são, o que cada um deles representa e o que cada um deles podem fazer e trazer numa oração. Quando a gente pega essa questão, foi uma das questões mais interessantes que eu acho que eu nunca vi, tá? Nesse meu ramo de questões de português. Nunca vi uma questão parecida com essa, tá? Mas foi bem legal que eu achei para a gente tratar um pouco sobre os quatro, tá? Tá, vamos lá. Esses. Quando a gente pega esses, a gente verifica que esses é o quê? Eles seriam um artigo? Não. Quais são os artigos? A, o, as, os definidos. Uma, uns, umas, tá? Indefinidos. Então, nessas palavrinhas que a gente falou, o esses se enquadra no artigo? Não, tá? Então, ele se enquadraria no quê? Em um pronome. Então, a gente já cancela, a gente já sabe que C e D não é a alternativa correta. Vamos lá. O são. São, ele se classifica como o quê? Como um verbo. Ele é um verbo o quê? De ligação, tá? Ele é do verbo ser, é um verbo de ligação. Então, a gente já sabe que ele é um verbo. Beleza. Esses é um pronome. São é o verbo. Aí, quando a gente vem para instituições, tá? Quando a gente pega instituições aí seria o quê? Um substantivo, tá? O instituições, ele dá um nome, tá? Ele dá o nome a um ser concreto ou abstrato. Literalmente é isso o substantivo. É dar nome a ser concreto ou abstrato. Instituições aí seria no caso concreto, tá? Eu tenho uma instituição formada, tá? Eu não sinto a instituição. Então, é um substantivo concreto, tá? Então, instituições seria um substantivo. Aí o problema da questão é, a gente pega financeiras, tá? Quando eu digo que uma instituição ela é financeira, eu dou uma qualidade ou eu dou apenas um nome, tá? Então, quando eu digo instituição financeira, instituição é o substantivo, porém ela vem qualificando, tá? A financeira vem para qualificar, para dar uma característica à instituição, tá? Então, ela acrescenta para dar uma qualidade ou uma caracterização, tá? Então, no caso, a alternativa correta seria o quê? Letra A, tá? A letra A que seria pronome, verbo, substantivo e adjetivo. Aqui, a letra na outra questão, beleza. Sobre grafia, tá? E que é a alternativa correta. Vamos lá para a grafia. Quando a gente pega a letra A, fala desumano. Minha gente, pelo amor de Deus, se você errar uma questão dessa, eu dou em vocês, juro. Mas vê, desumano. Desumano aí tá escrito de forma... Chega a dar uma agonia só de você ler, tá? Cheirosa. Minha gente, cheirosa com Z, pelo amor de Deus. Quando você vê aí beleza, nobreza, princesa, beleza com S, gente. Misericórdia. Aí vamos lá. Monge. Monge é com G? Certo. Relógio. Relógio, tá certo. Tá certo. Alternativa letra C, tá? Faixa. Flecha. Flecha é com X? Não, minha gente, pelo amor de Deus. Não é flexa, não. É flecha com CH, tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Aqui. No dia 21, o presidente da República falou para a nação em cadeia nacional de rádio e TV, buscando dar respostas aos anseios da população. Qual palavra substituiria anseio sem alterar o sentido e a sintaxe do texto? Ó, tem uma ansiedade. Deixa eu diminuir aqui para ver se fica. Aqui. Ai, eu acho que fica. Agora dá para ver. Aqui.
anseios. Quando a gente diz o presidente da República falou para a nação, blá blá, buscando dar respostas à ansiedade da população? Não, né? A cobiça da população? Também não. As ambições da população? Eu acredito que seja o quê? Aos desejos da população, tá? Então, se você pegar o contexto, você vai verificar que desejos e esses anseios aí seria, no caso, a palavra que substituiria sem tirar o sentido e a sintaxe da frase, tá? Então, alternativa letra D. E o último, o tímido, em suma, é uma pessoa convencida. O termo destacado funciona sintaticamente como? Ah, peguei vocês. Pronto. Aí, a gente vai verificar o quê? Pega o verbo, tá? Sempre. Perdão. Pega o verbo. Vocês pegam o verbo, tá? Qual é o verbo aí de ligação? O é. Aí você pergunta, é o que ou é quem? Quem é uma pessoa convencida? O tímido, tá? Então, você vê que é uma pessoa convencida, tá o quê? Qualificando o tímido, que seria o sujeito, tá? Verifica isso, preste atenção. O é o verbo, pergunta quem ou que. O que é ou quem é uma pessoa convencida? O tímido. Então, o tímido seria o sujeito da frase, tá? Então, quando você verifica uma pessoa convencida, quando você diz o tímido é uma pessoa convencida, essa uma pessoa convencida, tá? Ele está qualificando, tá dando uma característica o tímido, que seria o sujeito. Então, na verdade, essa questão seria um predicativo do sujeito. Por quê? Porque o predicativo do sujeito é basicamente para isso, qualificar o sujeito, tá? Quando vem uma frase, um terminho lá qualificando o sujeito, é um predicativo do sujeito, tá? Então, a alternativa certa seria a letra B, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Dá o like aí. Por favor, gente, me ajudem. Eu preciso que todo mundo, tá? Estejam vendo esses vídeos, porque para que a gente continue, tá? Após essas provas, a gente vai continuar mesmo com a isolada. Vai ver morfologia, vai ver sintaxe, a gente vai ver tudo um de cada vez, que é para a gente começar a pegar de fato as coisas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas questões. Eu peguei na Fafipa, nem sei se Fafipa, Funpal ou FPR é a mesma coisa, se não é. Enfim, mas pelo que eu entendi, são todas a mesma banca, porém só muda nome, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dá o like aí, se inscreve no canal, por favor, que toda vez que eu colocar um vídeo novo, vai chegar notificação para vocês, tá? Um beijo no coração de todos vocês e tenham um bom dia.